Hoje eu vou te ensinar o conceito de modulação dos efeitos de uma decisão em sede de controle de constitucionalidade, que já não é um tema fácil, e eu vou te explicar como que você erra isso na prova por causa de alguns macetinhos. A minha dica de hoje, que é, além de te ensinar o controle de constitucionalidade e a modulação dos efeitos, é você tomar cuidado com macetes. Macetes são extremamente importantes, mas os macetes têm que seguir uma ordem. Primeiro você entende, depois você aprende e depois você usa o macete para decorar. Se você for direto no macete para tentar entender, você não vai conseguir entender. Então, olha o que eu estou te mostrando aí. Olha esse macete. Esse macete é um macete clássico. O ex-tunc tapa na testa, ex-nunc tapa na nuca, T de retroage. Então, ex-tunc é o que retroage, ex-nunc é o que não retroage. Eu aposto que você já decorou ex-tunc e ex-nunc em relação a isso, só que toma muito cuidado. Porque se você começar o seu estudo com esse macete, você vai confundir tudo e você vai errar uma questão de modulação dos efeitos. Basicamente, ex-tunc, que todo mundo fala que é retroage, não é isso. Ex-tunc significa algo que vem desde a origem. Ex-tunc significa desde sempre, desde a origem, enquanto que ex-nunc significa desde agora. E a gente pode entender daqui para frente. Bem, se você entendeu agora o ex-tunc e o ex-nunc, nós vamos para a modulação dos efeitos. A melhor forma de entender a modulação dos efeitos temporais de uma decisão é lendo o artigo 27 lá da Lei 9868 de 99. Vamos ler rapidinho, ó. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcionalidade de excepcional interesse social, então esses são os dois motivos, segurança jurídica e excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de 2/3, toma cuidado porque é uma maioria qualificadíssima de 2/3, de seus membros, restringir os efeitos daquela decisão ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Reparem que o Supremo estabelece que em determinadas decisões, mediante uma votação específica, porque primeiro vota pela inconstitucionalidade e depois vota pela modulação, é possível que se module os efeitos, alterando os efeitos lógicos de uma decisão, alterando a regra de efeitos de uma decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade. E a regra é efeitos ex-tunc. Essa que é a regra. A regra é que, declarada a inconstitucionalidade daquele ato normativo, o ato é nulo. E se o ato é nulo, a gente tem que ir desde a origem e ir destruindo os efeitos dele desde a origem. Então vamos voltar para a nossa telinha aqui para que a gente possa entender. Imagina que aqui está uma decisão, ó, você está vendo, e aqui está a origem. Uma declaração de inconstitucionalidade normal, sem modulação, ela deveria pegar o ato desde a origem e produzir os efeitos até a decisão e, logicamente, até a partir da decisão daqui para frente, porque se esse ato é nulo, ele não pode continuar produzindo efeitos. Então, esse é um efeito temporal normal de uma decisão. Isso é desde a origem. Esse efeito é ex-tunc. O que é modulação? Modulação significa qualquer excepcionalidade ao efeito ex-tunc. Qualquer uma. Só que toma um cuidado, porque quando a gente fala qualquer uma e a Lei 9868 permitiu que seja qualquer uma. Pode ser daqui para frente, por exemplo, efeitos ex-nunc, ou pode ser uma loucura de efeitos. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele já colocou efeitos prospectivos que não são ex-nunc. E aí essa que é a grande pegadinha, porque se você entender que ex-nunc é efeito prospectivo e ex-tunc é efeito retroativo, você acaba errando algumas coisas, porque o ex-nunc não é só efeito prospectivo. O ex-nunc é um efeito de hoje em diante. Então imagina, por exemplo, uma decisão em que o Supremo Tribunal Federal fala que essa decisão só vai ter efeitos daqui a 1 ano e meio, quando houver novas eleições, por exemplo. Isso é ex-nunc? Não, porque não é de hoje para frente. Isso é só efeito prospectivo, eu estou só adiando o efeito dessa decisão. Mas imagina que, por exemplo, aí olha de novo esse nosso exemplozinho aí para ver se você consegue pescar. Imaginem que a gente está olhando uma decisão que aconteceu aqui, do mesmo jeito, e o ato que era aqui. Mas o Supremo Tribunal Federal disse que essa decisão passa a valer a partir daqui, ó, ou seja, ele convalidou
até aqui os efeitos da norma e daqui para frente é que ele vai dizer que essa norma não produz mais efeitos. A pergunta é: ele aplicou eficácia ex-tunc para essa decisão? Resposta: não. Por quê? Porque ex-tunc não é só retroagir. Repara que essa decisão aqui, ele retroagiu. Só que ele não retroagiu desde a origem. Se ele não retroagiu desde a origem, ele retroagiu desde um ponto só, isso aqui não é ex-tunc. Para que ele consiga fazer essa alteração da eficácia ex-tunc, o nome disso é modulação dos efeitos. Ou seja, é possível que a decisão retroaja, mas sem que haja É possível que a decisão retroaja sem ser ex-tunc. Mas para que eu altere o ex-tunc, eu preciso modular. Então você precisa entender que o ex-tunc é o que retroage desde a origem e qualquer outra coisa que retroage de momento diferente da origem já deixa de ser ex-tunc. Se deixa de ser ex-tunc, foge à regra da nulidade. Se foge à regra da nulidade, é modulação. E para isso tem que ter motivação específica, votação específica e aprovação por 2/3. Pelo menos 8 ministros do Supremo Tribunal Federal têm que aprovar. Ou seja, é possível que haja retroatividade da decisão e ainda assim por meio de modulação. Então toma cuidado com conceitos de ex-tunc, ex-nunc, porque isso pode te atrapalhar demais se você só pegar macete. Então, para você entender modulação de fato, você tem que entender realmente o que é o conceito e aí sim você aplica esse conceito, beleza? Essa foi a dica de hoje. No próximo vídeo eu falo de algo muito mais complexo, que é modulação de efeitos, prescrição, que é a gente tentar entender essa doideira entre a declaração de nulidade e efeito, por exemplo, em sentença transitada em julgado, ou seja, é possível que sentença transitada em julgado sofra alteração em função de declaração de nulidade? Tem muito tema complexo, agora a gente vai começar a pegar pesado no direito constitucional. Te espero!